Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Attention, Parar para Vender fans. NEAR Business School in Barcelona is where NEAR Science meets business. Get top education with their MBA, Masters and Bachelor programs available online and in person. Save 5% with promo code Parar para Vender 5. Visit their website and level up your business expertise. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber o professor João Ascenso. Olhem, tem sido uma grande experiência trabalhar e partilhar conhecimento com o João. Eu acho que, melhor do que eu vou já chamar a palco o João para conversarmos um bocadinho. Olá, João, tudo bom? Olá, Eduardo, tudo bem? João, boa tarde a todos. Eu quero te agradecer imenso por participares aqui no Parar para Vender. Eu costumo contar sempre como é que eu conheço as pessoas. João, eu sinto que te comecei a conhecer primeiro antes de nós nos termos sequer falado. Isto porquê? Porque eu há muito tempo sei um livro que era a Neurociências e Inteligência Emocional, de João Ascenso, e eu então li aquele livro e eu senti que muitas vezes estava ali a conversar contigo e o teu livro foi um excelente apoio naquilo que são os meus estudos, mas também naquilo que é a minha tarefa enquanto treinador de vendas. Mas, João, melhor do que eu, diz-me, fala-me um pouco do teu trajeto, em termos académicos, em termos profissionais, João. Olha, eu começo por dizer que é um prazer enorme falar com o pessoal de Portugal, porque eu costumo dizer que sou cria do ISCTE. O ISCTE, para mim, foi uma escola muito importante. Eu sou formado em Psicologia Social das Organizações pelo ISCTE. É uma escola excelente, sobretudo anterior ao Tratado de Bolonha. Eles tinham uma formação muito sólida em psicologia social experimental e foi uma base para a minha carreira, né? Depois eu migrei para a área das neurociências, trabalhei 10 anos no laboratório de neurociências privado no Brasil, em parceria com a Universidade de Stanford, e trabalhei toda a minha carreira na área da formação. Inicialmente, na minha carreira, trabalhei na Segoc em Portugal, fui responsável pela inovação dos produtos na área de liderança e todas as formações comportamentais da Segoc na época em que lá estive. Trouxe muita coisa dos Estados Unidos, tentando diminuir o gap de distância entre Estados Unidos e Portugal, né? E mais tarde Brasil também. Depois, estando no Brasil, trabalhei 3 anos como diretor de formação da maior rede de hospitais privados do Brasil, 70 hospitais, e fui durante 10 anos professor da Fundação Dom Cabral, eu fui muito honrado em fazer parte da Fundação Dom Cabral, porque ela é a 5ª melhor escola de negócios em termos de educação para executivos do mundo, né? De acordo com o Financial Times. Então, para mim, foi uma honra muito grande. E mais recentemente, tenho trabalhado mais com a Universidade de Duke. Neste momento, eu sou diretor de colaboração da Universidade de Duke para mudança climática e saúde mental global. Sou do Departamento de Ciências Comportamentais aplicadas a essas áreas, né? Na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na China e em Singapura. E tenho uma empresa de formação multinacional, sediada no Dubai, que atua nos mercados asiático, europeu e africano também. Ok, muito bem. João, e olha, diz-me uma coisa. Relativamente aos livros que eu falei, temos aqui esta primeira edição, não é? Em português, Neurociência e... 2022, em março de 2022. Neurociência e Inteligência Emocional. E eu até vou aqui... Eu sou muito grato à Pactor por isso, né? A editora Pactor me deu um grande apoio e foi fantástica
nesse processo. E depois, engraçado que a Taylor & Francis, que é a terceira melhor editora acadêmica do mundo, depois da Cambridge University Press e Oxford University Press, me convidou para traduzir o livro para inglês, que foi publicado agora em outubro de 2024, né? Então, olha, eu fiquei muito honrado, né, com isso. Temos aqui, para quem tiver interesse, está aqui a edição portuguesa, não é? Que podem adquirir em qualquer sítio. Esta foi publicada em 2022. Exatamente, Neurociências e Inteligência Emocional. E temos então, agora, aqui a edição em inglês. Exatamente, pela Taylor & Francis de Oxford, exatamente. Muito bem. E então, diz-me uma coisa, olha, o que é que te motivou então a escrever este livro de Neurociências e Inteligência Emocional? Olha, esse livro é o resultado de um trabalho de 10 anos em que estive no laboratório de neurociências de um instituto privado, um laboratório privado de investigação de 18 milhões de dólares com Cutting Edge Technology there, em parceria com a Universidade de Stanford. E o objetivo era nós ajudarmos, fazemos parte de uma equipe grande de matemáticos, físicos, neurologistas, e eu era o social experimental, para montarmos o primeiro programa de doutoramento em neurociência social e cognitiva do Brasil e da América do Sul, né? E tivemos o prazer, né, e a felicidade de trabalhar com a Universidade de Stanford em parceria. Foi uma experiência fantástica. E esse livro é o resultado desses 10 anos de trabalho nesse laboratório, em que eu quis levar para o grande público de uma forma simples, com uma linguagem mais simples possível, né, que é uma área muito técnica, a área da neurociência, a aplicação da neurociência no campo da inteligência emocional. Portanto, quais são as bases? O livro é, basicamente, o primeiro capítulo, a primeira parte é as bases neurais de todas as emoções básicas, emoções morais e emoções positivas. Depois, a teoria chamada Broaden and Build Theory of Positive Emotions, ou seja, os mecanismos de ampliação e construção das emoções positivas, com aplicações nas organizações, com aplicação na vida pessoal, com aplicação na saúde mental. Depois, a relação das neurociências com os relacionamentos humanos, né? A importância dos relacionamentos humanos, não só a nível pessoal, mas também a nível organizacional. Depois, nós temos as bases neurais da autoconsciência emocional, as bases neurais do autocontrole emocional e as bases neurais do self, né? E a importância do self como um mecanismo básico, não só nas organizações, mas também para o desenvolvimento pessoal. E depois as aplicações da inteligência emocional, a educação, portanto, quais são os principais programas de investigação e de implementação da inteligência emocional na educação das crianças e adolescentes. E, finalmente, o último capítulo é a aplicação da inteligência emocional à liderança e às organizações, né? Eu tive a honra de ter o prefácio do professor Richard Boyatzis, porque ele é a maior autoridade mundial nessa área de liderança com inteligência, no modelo que ele validou cientificamente, de liderança com inteligência emocional, e nós criamos um curso de neurociências e liderança com inteligência emocional, que é a contraparte neural do modelo dele da psicologia, né? Basicamente é esse o livro. E tem exercícios práticos também, para educadores, para crianças, e tem também exercícios práticos para líderes nas organizações. Ok. E diz-me uma coisa, o nosso tema hoje da nossa conversa é liderança e vendas. Que descobertas é que tu achas que esse livro, ou então outros estudos, nos poderão ajudar naquilo que é a liderança, João? Que descobertas em termos de neurociência? Olha, em primeiro lugar, não existiria o conceito de inteligência emocional, cientificamente falando, se não tivesse havido neurociência. Porque quem foi o principal responsável por chamar a atenção do meio acadêmico, científico e da aplicação das emoções foi o professor Antônio Damasio. Ele é o nosso português que foi responsável, em 1985, trabalhando com lesões cerebrais, numa região chamada órbito frontal, a parte mais anterior do cérebro, mais ventral, córtex pré-frontal ventromedial. Pacientes com essa lesão, eles tinham a inteligência intacta, mas tinham as questões emocionais comprometidas, tanto para decisões morais e para as emoções. E os estudos dele, de 1985 até 1994, dele foram revolucionários, porque demonstraram que
não existe decisões eminentemente racionais, ou seja, nós precisamos de uma base neural das emoções para podermos tomar decisões acertadas na vida, sejam elas decisões organizacionais, sejam decisões pessoais, sejam decisões morais. Então, isso foi em 1985. Boa. E isso teve um grande impacto acadêmico, no mundo acadêmico da neurociência e da psicologia, tanto que 5 anos mais tarde é que foi criado o conceito científico de inteligência emocional na Universidade de Yale, em 1990. Então, foi a neurociência que permitiu dar importância às emoções na vida e nos processos de decisão, na vida pessoal, na vida organizacional, e criaram-se avenidas inteiras de investigação, tanto em laboratórios da psicologia pura, só psicologia, como também na neurociência. E o grande responsável por isso, o pioneiro disso, foi o Antônio Damasio. Embora a teoria do marcador somático dele esteja errada, eu estive conversando longamente com o professor do MIT, Stephen Hyman, em 2016, a teoria dele está demonstrada que está errada. Mas todo o contributo para a importância das emoções nos processos de tomada de decisão são fundamentais para abrir para avenidas de decisão, tanto na economia, na psicologia e nas neurociências. Então, as neurociências elas tiveram um papel e têm um papel muito importante na compreensão dos mecanismos da inteligência emocional, da autoconsciência emocional, do autocontrole emocional, dos processos de decisão, o quanto nós somos influenciados pelas nossas próprias emoções e as emoções dos outros nos processos de decisão, nas nossas reações, muito mais do que nós temos consciência, né? Então, e nós temos, por exemplo, posso dar vários exemplos da neurociência, em que a neurociência pode nos ensinar e trazer mais além do que a psicologia sabe sobre inteligência emocional. Só para lhe dar um exemplo. Quando se ativa a emoção de orgulho, existe um decréscimo da ativação da região neural responsável pelo autocontrole emocional, o que sugere que quando eu estou muito orgulhoso, eu tendo a ter menos autocontrole emocional. Por outro lado, se eu gerar a emoção de compaixão, essa região do córtex pré-frontal dorsolateral, que é responsável e associada a autocontrole emocional, ela é mais ativada. Portanto, a compaixão é uma emoção que tende a ativar e aumentar o autocontrole emocional. Então, esses são 2 exemplos práticos de como a neurociência informa a psicologia e é aplicável em contextos práticos, né? Por exemplo, outro exemplo, as bases neurais da inveja se identificou que quando uma pessoa sente inveja de outra num processo de comparação social, ela ativa as regiões daquilo que se chama de dor social. Então, as regiões de dor do indivíduo são ativadas. Significa que o indivíduo está em grande processo de dor interna, embora ele não tenha muito bem consciência disso nesse processo. E isso gera uma série de comportamentos destrutivos nos processos relacionais, de liderança, de comportamento organizacional, né? Então, esses eu já dei 4 exemplos de como a neurociência pode informar mais além do que os estudos clássicos da psicologia experimental, né? A neurociência, ela está a identificar, por exemplo, ela consegue predizer uma série de comportamentos hoje. Os modelos matemáticos de análise de ativação cerebral com ressonância magnética funcional permite uma validade preditiva do comportamento. Com alguns estudos experimentais de base, eu consigo saber, com uma determinada ativação neural, qual será o comportamento a seguir. Nós vamos falar isso no processo de persuasão, que é o que te interessa, que é a sua área das vendas. Portanto, eu consigo saber se uma mensagem persuasiva vai ser ativada ou não, dependendo de uma região específica que é ativada. E isso foi feito por um colega meu chamado Brian Knudsen, da Universidade de Stanford. Então, a neurociência, ela traz muito mais informação através da ressonância magnética funcional para nós entendermos os mecanismos cerebrais e também aplicarmos em contextos práticos, por exemplo, questão de vendas, processos de liderança, sejam eles descendentes, ascendentes ou laterais, né? Porque um processo de liderança também é um processo de persuasão, e a venda nada mais é do que um processo de persuasão aplicada a um contexto específico que é a venda, né? Basicamente é isso. Quer que eu continue? Eu posso falar durante horas sobre isso. Você que manda... Não, João, eu estava aqui a pensar noutra coisa, que é, disseste, eu quando li no teu livro, vou cometer aqui uma inconfidência. Eu quando li o teu livro, que as pessoas que sentem inveja sentem
dor social, em termos neurológicos, eu posso-te dizer que fiquei feliz. Mas depois, numas folhas mais à frente, eu fiquei triste. Por quê? Não é? Porque está lá a emoção que eu desconhecia, que é a emoção de sentirmos felicidade pelo infortúnio dos outros. Exatamente. É o Schadenfreude. Schadenfreude. O Schadenfreude é uma emoção... Vocês podem visualizar ela, por exemplo, no nazismo, né? No Holocausto, aos judeus, e até hoje, os genocídios que ainda hoje ocorrem, infelizmente. Né? Pessoas que têm prazer em fazer o mal ou em ver os outros sofrerem. Né? Está associado à região do estriado ventral. Claro, e eu então aí, ó João, o que é que aconteceu? Eu fiquei contente dos outros sentirem inveja, não é? Perdão, sentirem dor com a inveja, mas eu depois pensei assim, mas eu agora também senti prazer com o infortúnio dos outros, estou também a sentir dor. É o Schadenfreude, exatamente. É isso mesmo. João. Não, o importante é você tomar consciência e depois gerir a emoção. Claro que sim. Ó João, olha, há aqui um ponto que é o seguinte. Vamos então ver isto. Já vimos aqui a importância daquilo dos estudos académicos, das ferramentas que nos permitem então analisar o cérebro com essa tal predição que tu comentaste. Agora vamos falar então nisto na aplicação no contexto da liderança. Então a pergunta que eu te quero com isto dizer é que competências emocionais é que tu hoje achas que são críticas para quem lidera pessoas? Tendo em conta os conhecimentos que tu tens da neurociência. Eu começo a responder isso com casos práticos. Eu vou dar um exemplo de um cliente que tive, eu não vou revelar por questões de confidencialidade, mas claro. uma grande multinacional estrangeira em Portugal, em Lisboa, que me solicitou uma formação em liderança com inteligência emocional. Boa. E foi interessante, porque eu fiz todo o processo formativo, né, de liderança com inteligência emocional com eles. Eu comecei por medir o nível de competências de inteligência emocional deles, ou seja, através de uma avaliação 360 graus, que foi validada cientificamente pelo professor Richard Boyatzis. Depois ajudei-os a que eles próprios construíssem o seu plano de desenvolvimento de liderança pessoal. E ao longo da formação, que foi depois nós entramos em formação com exercícios práticos customizados para cada necessidade de cada participante, de acordo com o plano de desenvolvimento individual de liderança. E o que nós começamos a perceber nessa organização, que todos eles estavam num estresse enorme. E aí, quando as pessoas chamam de estresse, existem duas emoções básicas possíveis quando as pessoas reportam estresse. Estresse, a gente costuma dizer que é tudo e não é nada. É tudo e não é nada porque não é algo definido, né? As pessoas reportam como estresse. Mas nessa organização em específico, eu fui começando a fazer uma série de perguntas para compreender por que elas estavam se sentindo estressadas. E, na verdade, elas estavam com muito medo. Elas tinham muito medo de não serem capazes de cumprir com excelência a função que desempenhavam, que era uma função de line managers. E eu comecei a tentar entender por que eles estavam sentindo medo. Não eram 1, 2, nem 3, nem 4 participantes, passavam de 15 com essa característica. E, na verdade, o problema não era um problema individual deles, mas isso só depois que nós começamos a trabalhar a autoconsciência emocional deles. Primeiro, eles deram nome à emoção, que é o primeiro passo da inteligência emocional, que é rotular a emoção. Às vezes a pessoa fala que é estresse, mas ela não tem noção nem consciência de que está com medo. Ela está com medo de ser considerada incompetente, com medo de não ser vista pelos outros, pelo chefe, pela organização, como alguém de alta performance, de alto desempenho, e assim sucessivamente. Uma série de medos, né? Agora, uma coisa é você ter um medo individual, que é algo próprio de cada um, de acordo com uma determinada situação ou contexto. Outra coisa é você ter 14 ou 15 com muito medo. Isso começa a ser, possivelmente, um sintoma da própria organização e não individual. Isso significa que não é a formação que vai resolver o problema. Nós temos que ser claros e definidos em relação aos limites das formações, né? As formações dão competências individuais aos participantes, mas naquele caso específico foi diagnosticado que havia um medo generalizado. E que eles chegaram à conclusão de que estavam apavorados de medo de não serem capazes de cumprir a função de line managers, simplesmente porque estavam atolados de trabalho operacional, ao qual não tinham capacidade de dar resposta e não tinham tempo de liderar nem de gerir. Porque pela função de line managers, eles eram gestores, pelo nome formal. Exatamente. Gestores e líderes.
Mas o que eles faziam mais de 90% do tempo era trabalho operacional, que não é função. Então, isso significa que o problema não era um problema de competências de liderança com inteligência emocional individual de cada um deles. É claro que, quanto mais eles treinarem as competências de liderança com inteligência emocional, eles serão capazes de dar resposta melhor e com melhor capacidade emocional de lidar com as adversidades. Mas isso não resolveria o problema. Então, depois da formação, a própria organização fez totalmente um job redesign da função. De forma a libertar trabalho operacional, para que eles tivessem mais tempo para gerir e para liderar. Muito mais tempo para liderar. Porque a tarefa da liderança tem que ser criada tempo para que ela seja capaz de aplicar as competências de liderança com inteligência emocional. Respondendo à sua questão de quais são as competências mais importantes para o líder, a resposta é depende. Depende do contexto, depende do nível de maturidade dos liderados, depende da situação da organização, depende da urgência das situações. E por isso é que existem 6 estilos de liderança com inteligência emocional completamente distintos em função do contexto e da situação, em função dos níveis de maturidade de cada liderado. Os 10 exercícios que nós proporcionamos no livro, exercícios práticos de liderança, nós colocamos, todas as situações que nós colocamos são situações que foram colocadas por participantes em formação, reais. São situações que eles vivenciavam e nós utilizamos um modelo de liderança com inteligência emocional, tanto da psicologia do Boyatzis como neural, para ajudá-los a responder e a resolver essas situações. Então, eu vou dar um exemplo prático. Você tem uma situação em que as pessoas estão praticamente com burnout, com um clima organizacional muito baixo, desmotivadas, chateadas, cansadas de trabalhar naquela organização, tiveram um chefe extremamente autoritário. E como é que o líder deve lidar com uma situação como essa? Nesse contexto, ele precisa ter um estilo afiliativo, um estilo em que ele explique de uma forma muito clara a situação e o contexto em que eles estão a viver, abrir espaço para que as pessoas manifestem o que pensam e o que sentem abertamente, de forma a criar uma relação de confiança e genuinidade e veracidade. Porque a única forma de nós construirmos uma relação de confiança com colaboradores e equipas é sermos verdadeiros, sermos sinceros. Explicarmos o contexto através do estilo afiliativo, do estilo democrático, do estilo visionário, no sentido de entender a situação que eles viveram, um tipo de chefia autoritária, que eles estão desmotivados, estão chateados, já estão até desanimados de trabalhar, não suportam mais aquela função e estão totalmente desmotivados. E com base nisso, criar, através do estilo democrático, pedir a eles que eles deem sugestões do que eles gostariam de ver num líder. O que eles esperam de um líder? O que eles gostariam de ver de um líder bom para com eles? Esse é o estilo democrático. De forma a construírem juntos processos relacionais de mentoria e acompanhamento que os desenvolva do ponto de vista técnico e comportamental, por um lado, e do ponto de vista motivacional, que o líder saiba identificar o que os motiva para trabalhar. Imagine que você tem um chefe maravilhoso, que não é o caso. Ninguém é maravilhoso nem santo, né? Mas imaginemos um chefe. Que tipo de chefe você gostaria de ter? Que estilo de liderança você gostaria de ter? Então, esse é o estilo afiliativo, no sentido de abrir o jogo e falar a verdade. Um dos grandes problemas da liderança é as pessoas não falarem a verdade umas com as outras. As pessoas estão cansadas do chefe, não falam o que sentem, porque não têm coragem, têm medo de receberem represálias por isso, e se cria um clima organizacional péssimo nas organizações. Então, essa é a história da humanidade em termos de má liderança, em todas as áreas. Política, organizacional, de negócios, em todo lado. Okay? Em todas as organizações. E, para cada situação, nós temos um toolbox de estilo de liderança e das 12 competências de liderança com inteligência emocional, mais os conhecimentos de neurociência, que nós tentamos ajudar os participantes a se munirem dessas competências para serem capazes de lidar com essas situações práticas. Ok. Uma das coisas fundamentais de liderança com inteligência emocional é liderança com inteligência emocional não é ser bonzinho, é ser bom. Bonzinho é aquele comportamento superficial hipócrita. O bom é aquele que é justo, sincero e que cria relações de confiança baseada em compromisso e que cumpre o compromisso. E isso se constrói na relação
diádica, digamos assim, e regular, semanal, ao longo dos meses, com os liderados. Boa. Isso é feito através do treino prático desses estilos de liderança e do treino prático dessas competências de liderança dos 4 blocos, né? Self, autocontrole, autoconsciência emocional, autocontrole emocional, consciência social, que é entender o contexto onde eu estou, formal e informal, e também como é que eu lido com os relacionamentos humanos, quais são as competências de relação com a equipa. Né? Para cada uma delas, nós temos treino específico para trabalhar, mas como um toolbox. A pessoa traz a situação prática e nós vamos utilizar desse toolbox qual é aquilo que nós precisamos trazer para poder resolver essa situação prática. É da prática para a teoria e não da teoria para a prática. Muito bem. João, todas essas práticas que tu disseste estão validadas cientificamente com o suporte da neurociência, correto? Exatamente. Ok. Olha, vamos agora partir de um pressuposto diferente. Ou seja, nós já estamos a partir de uma base em que o líder tem a inteligência emocional suficiente para dizer eu preciso de ajuda. Não é? Então, vamos partir agora ao contrário, que é que práticas concretas é que tu recomendas aos líderes para desenvolverem a sua inteligência emocional? Olha, a primeira prática, colocando-me no lugar do participante, que foi o que aconteceu comigo também, é procurar entender o que é inteligência emocional e como aplicá-la na sua vida prática. Ok. Seja através de livros, seja através de seminários, seja através de uma formação, seja a nível da psicologia, que é o modelo mais bem validado é esse do Richard Boyer. Nós nunca trazemos modelos que não são validados cientificamente, nós acreditamos na ciência, né? E em situações práticas. Como é que essas competências vão me ajudar a resolver uma situação prática? Vou dar um exemplo prático. Você falou que o indivíduo não aceita, por exemplo, eventualmente não aceita que precisa de inteligência emocional. E isso é um sintoma muito clássico de baixa autoconsciência emocional. Okay. Muitos participantes fazem parte da formação, eles não querem estar ali. Às vezes a empresa os impôs a formação. Acontece. Acontece. E um dos exercícios que nós fazemos é as pessoas refletirem sobre os seus padrões emocionais e sobre o impacto que os seus comportamentos têm na visão dos outros. Por isso é que a avaliação 360 graus é importante, porque eu preciso também saber o que a minha equipa pensa de mim. Ok. Esse é um termômetro importante, no sentido de... Porque isso influencia o relacionamento que eu tenho com a equipa. E eu estabelecer uma relação sincera com a equipa, ao ponto de dar uma vontade para eles dizerem que não estão satisfeitos com o meu trabalho. Okay. Ao invés de eu tentar intimidá-los para que eles fiquem com medo e não digam nada. Okay. Então eu finjo que sou um bom chefe e eles fingem que são bons colaboradores. Então a relação é empobrecida. Então a partir do momento que eu entendo a necessidade de voltar para o meu self, é onde tudo começa, o nosso self. De compreender e aumentar o meu padrão de autoconsciência emocional. Quais são os meus padrões? De raiva, de medo, os meus padrões emocionais, de emoções básicas, morais e emoções positivas, se é que elas têm, ou de negativas, né? De forma a tomar consciência disso, tanto o impacto no meu eu, como o impacto que eu tenho, que isso tem na equipa. Essa reflexão é importante em qualquer processo de liderança, muito antes da existência da inteligência emocional. Porque um bom líder precisa fazer isso. Agora, o que a inteligência emocional ela faz um zoom específico e muito técnico e muito bem estruturado ao auxiliar os participantes líderes a fazerem isso de uma forma sistemática, tanto para com o seu próprio self, como para com a sua própria equipa. Né? Ok. Ou seja, criar uma relação estruturada com a equipa, com cada membro da equipa, construir um relacionamento individual com cada membro da equipa e um relacionamento para com a equipa como um todo. Também. Okay. Processos de mentoria, processo de coaching, de acompanhamento, e também das questões, não só técnicas, também das questões comportamentais. Dentro do pacote comportamental, nós falamos de emoções, motivações, valores, satisfação, bem-estar, que são aspectos muito importantes nas organizações. Só para ter uma ideia, a porcentagem de engajamento nas organizações, nos estudos da Gallup, é baixíssima. As pessoas têm um nível de desmotivação monstruosamente alto nas organizações, a nível mundial. Não é um problema de Portugal, é um problema mundial. Agora, de quem é a responsabilidade? De ambos.
dos líderes Claro, e dos liderados também. exatamente. Alguma coisa muito errada está acontecendo para você ter níveis muito baixos de engajamento nas organizações. Significa que, apesar de haver tantos anos de liderança, provavelmente as lideranças não são de boa qualidade. Eu tenho um colega da Universidade de Stanford que diz, Jeffrey Sachs, que ele escreveu um livro chamado Leadership BS. Desculpem a expressão, Leadership Bullshit. Tem muito bullshit nessa área de liderança, muita coisa. A formação em liderança é uma área muito banalizada pelas organizações e pelas empresas de formação. Muitos profissionais despreparados dão formação em liderança. E não é só em Portugal, não. No Brasil nem se fala. Nos Estados Unidos, mais ainda. Então, existe muita oferta de formação de baixa qualidade. Muita coisa. Então, por quê? Porque ela não toca nas questões fundamentais da liderança. Exatamente. Estamos a falar mesmo de grandes empresas, né? E não sei se você se recorda, na época do Covid, o chamado que as pessoas fizeram demissões em massa e depois, para contratá-las de volta, aumentaram os dias do salário, como se o salário fosse resolver alguma coisa. As pessoas embolsam o salário e continuam desmotivadas. João, houve agora... Existe um problema grave de liderança a nível mundial. Grave. Houve agora algo muito engraçado, para não utilizar outro termo, numa grande empresa em Portugal, que mudaram de CEO, e o CEO que entrou disse assim: acabou o home office. Isso foi efeito Trump. Isso é efeito Trump. Acabou. Toda a gente agora para o escritório. João, sabe o que é que aconteceu? Demissão em massa. Não, pior. Foi tudo para o escritório e não havia espaço para toda a gente. Porque, entretanto, a empresa já tinha crescido e as instalações não estavam dimensionadas para os recursos humanos estarem todos no escritório. Então voltou-se atrás. Mas é o que o Trump faz também. O Trump e o Elon Musk, eles fazem o erro e depois voltam para trás. Fazem o erro e voltam para trás. Portanto, isso são exemplos clássicos de má liderança. São decisões tomadas de uma forma arrogante, aonde não se consultam as pessoas, onde elas não participam dos processos, não são preparadas para o processo de mudança. Então, é um manual de como não se fazer liderança. E nós assistimos isso a nível mundial, em todos os países. Nós estamos assistindo isso. Ok. Olha, e diz-me uma coisa. Falando em termos de neurociência, em termos neurológicos, não sei se é neurológicos, mas em termos de neurociência. Sim. O que é que um cérebro de um bom líder tem de diferente, ok, em termos funcionais, de um líder que seja mais impulsivo, vamos assim dizer? Bom, eu vou lhe responder de uma forma técnica. Do ponto de vista cerebral, nenhuma diferença. Muito bem. Okay? Portanto, não há diferença cerebral. Mediu-se também o cérebro do Einstein, não havia diferença em relação aos outros. Isso é tudo ilusão. Agora, o que as práticas e as ativações neurais mais frequentes, de acordo com as práticas diferentes, é que você verifica ativações neurais diferentes, embora o cérebro seja semelhante. Estamos a assumir que são cérebros de tipos normais, não de pacientes com lesão cerebral e nem com uma doença mental. Né? Então, do ponto de vista cerebral, não há diferenças na estrutura do cérebro. Agora, do ponto de vista de ativação cerebral, os bons líderes, eles têm maior frequência de emoções positivas. Vou lhe dar um exemplo. O Damásio, uma das regiões cerebrais mais importantes que o Damásio descobriu, que foi a região da lesão que depois causou os problemas. O caso clássico é um paciente com as suas capacidades racionais intactas, mas com uma série de decisões estúpidas que ele tomava. E com uma lesão no córtex chamado córtex órbito-frontal, que é a região mais anterior do cérebro, na região ventral. E os testes cognitivos davam ok. Ele não tinha nenhum problema cognitivo. Mas as decisões eram idiotas. Ele começou a brigar com a mulher, só fazia besteira em termos de comportamento, só fazia decisões erradas na empresa. Ele era gerente de uma empresa, só cometia. Ele não era assim antes da lesão. Então, quais são as regiões? Essa região do córtex órbito-frontal é uma região importantíssima, que foi descoberta inicialmente pelo Damásio, mas os estudos posteriores, a partir da década de 2000 até agora, descobriram, por exemplo, as bases neurais da gratidão, as bases neurais da compaixão,
as bases neurais da elevação moral. São 3 emoções positivas muito importantes e que se sabe que os bons líderes exercitam mais essas emoções com maior frequência. Boa. E essas 3 regiões estão associadas ao córtex órbito-frontal. Olha que coisa interessante. Então, o córtex órbito-frontal é uma região que aglutina... não existe uma região distinta para cada emoção no cérebro. Isso não existe. Certo. Mas existem mecanismos neurais comuns a algumas emoções importantes que são mais frequentes nos bons líderes em comparação com os maus líderes, né? Por exemplo, um líder que expresse gratidão, ele tem que ter humildade. Um líder que não expressa, normalmente ele intimida. Ele gosta de gerar medo na sua equipa, né? E uma pessoa que gera... O que é elevação moral? É eu exercitar os meus valores na prática e conseguir inspirar outras pessoas a fazer o mesmo também, a quererem seguir uma determinada causa, uma causa nobre, uma causa moral, até para a atividade que eu estou a realizar na organização. Okay. Aquelas pessoas a quem a gente se inspira, né? Que nós olhamos como uma referência para nós, né? Eu, felizmente, ao longo da minha carreira, tenho tido algumas pessoas assim na minha vida, né? Na minha carreira e também na minha vida pessoal. Pessoas que são exemplos para mim, como se fossem meus mentores, né? Às vezes nem sabem que são, mas são referências de comportamento, seja de comportamento ético, seja de um comportamento de alta performance intelectual, de grandes descobertas científicas, seja de um comportamento prático nas organizações, grandes qualidades. E são essas pessoas que nos inspiram a sermos melhores seres humanos e melhores profissionais também, né? Muito bem. Então, essa região do córtex órbito-frontal, a região do córtex frontopolar, que é uma região também mais anterior do cérebro, o córtex pré-frontal medial, que a gente chama, tecnicamente, de neurociência, são 2 regiões muito importantes, onde estão representações de atos morais nobres. Então, o córtex pré-frontal, o córtex órbito-frontal, o córtex pré-frontal anterior, que também está associado à empatia cognitiva, diferentemente da empatia emocional, que está mais ligada ao giro frontal inferior, que é uma região mais inferior. A região da área de Broca, né, da área da linguagem, das primeiras regiões cerebrais que foram descobertas pelo investigador Broca francês no século XIX. Então, essas regiões, essas 3 regiões que eu mencionei, córtex órbito-frontal, frontopolar, essas regiões, elas são regiões que estão mais associadas a comportamentos positivos que geram em cadeia influências positivas nas pessoas. Que as pessoas realmente sentem, poxa, esse é um bom líder, é uma pessoa séria, é uma pessoa a quem eu quero me espelhar, graças a ela que eu estou nessa organização, estou aprendendo muito com ela, estou me desenvolvendo com ela. Ela tem valores, mas não é só conversa fiada, é conversa a sério. Porque nós temos uma crise de valores, as pessoas nunca falam. Hoje, o que as pessoas falam não vale nada, né? Se nós olharmos o mundo hoje, né? As palavras não valem, porque as pessoas não agem de acordo com as palavras. Elas falam uma coisa hoje, amanhã já é outra. Então, existe uma crise moral de liderança, né? E quando nós encontramos alguém consistente com aquilo que fala e com aquilo que realmente faz nos relacionamentos, isso tem impacto em nós. Olha, João, então vamos falar da consistência, até porque há quem diga que a consistência é uma forma de persuasão. Portanto, exatamente. Vamos agora ver a aplicação no contexto da persuasão e também no contexto das vendas, não é? Exatamente. Ou seja, como é que o cérebro reage a estímulos que são persuasivos e como é que nós podemos usar isso nas vendas? Ok. Em relação à persuasão e a questão da consistência, ela é uma das estratégias de persuasão da Universidade do Arizona, né? Um dos maiores investigadores na área da persuasão, escreveu um livro chamado Influence, né? Influência, que são as estratégias de persuasão aplicadas em qualquer contexto, mas particularmente aplicadas também à venda. Quando nós percebemos que alguém realmente é consistente do ponto de vista entre o que fala e o que faz, tendemos a sermos mais persuadidos por essa pessoa. Okay. Porque nós a respeitamos. Ela acaba, para nós, ela acaba por ser uma autoridade, seja ela moral, seja ela técnica, né? Exatamente. Essa é uma grande estratégia, é uma forte estratégia de persuasão. Nós temos uma pessoa séria, por excelência, e a nossa consistência, a percepção que os outros têm da minha consistência, da nossa consistência, já é um fator de persuasão.
né? Então, o que eu falo, as pessoas têm em consideração. Agora, uma pessoa que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, que é o que a gente assiste todos os dias na comunicação social, ela perde essa influência. As pessoas não acreditam mais, né? Especificamente em relação aos processos de persuasão na venda, há um estudo fantástico do investigador chamado Brian Knudsen, da Universidade de Stanford. O nome do estudo é The Neural Basis of Purchases, que é as bases neurais da compra. Antes de eu conseguir estabelecer a tentativa de persuadir alguém a comprar um produto, eu tenho que entender como é que o cérebro funciona no processo de decisão de compra desse produto. Okay? E ele fez um experimento muito simples, que foi colocar uma série de estímulos de um produto dentro da ressonância magnética funcional. Ele é um colega que eu tive o prazer e a honra de trabalhar com ele quando nós estávamos a montar o projeto no Brasil de doutoramento. E ele veio de Stanford. E o que ele fez? Ele fez um paradigma experimental em que ele colocou uma fotografia de um produto, depois ele randomizou centenas e centenas de produtos. Depois de mostrar o produto, a pessoa tem alguns segundos para ver se gostaria de adquirir o produto ou não. Depois aparece o preço do produto e depois aparece a decisão ou não de compra. Que a pessoa tem tudo isso dentro da ressonância magnética funcional. Ela está deitada dentro da máquina, ela tem uma espécie de um rato, em que ela tem para a esquerda, ela decide sim, para a direita ela decide não, se compra ou não o produto. Então eles fazem vários trials experimentais e verificou o seguinte: quando a pessoa vê um produto que ela gosta, que ela tem uma grande atração para o adquirir, a região mais ativada é o chamado núcleo accumbente. O núcleo accumbente faz parte do sistema de recompensa do cérebro, do sistema de prazer. Significa que quando eu olho algo que eu gosto, que eu gostaria de adquirir, imagina que eu estou a passear no centro comercial e eu vejo um livro que eu adoro na vitrine, né? Na montra. E eu digo, eu gostaria de comprar esse livro. Então, automaticamente ativou já o núcleo accumbente, que é a região do prazer, que ele chama isso de antecipação da recompensa. Então, eu antecipei uma região de prazer, eu vou comprar esse livro. Aí depois entra o processo de decisão, o processo se eu vou comprar ou não, em que eu faço um cálculo de ganhos ou perdas de acordo com o preço. Aí aparece o produto, primeiro aparece o produto, depois é o produto mais o preço e depois o processo de decisão. Compra ou não compra. Então eu faço um cálculo mental se vale a pena comprar o produto. Se o preço é muito caro, se o valor do produto, para mim, é maior do que o preço. Exato. Se o valor do produto for maior do que o preço, então eu vou decidir comprar. Se o valor do produto for menor do que o preço, então eu vou rejeitar a compra. Ok? Então o processo é núcleo accumbente, depois córtex pré-frontal medial, quando eu percebo que o valor do produto é maior do que o preço, na minha cabeça. Vale a pena comprar esse produto. Significa que a minha percepção de valor do produto é maior do que a percepção do valor. Ok. Então, isso é ativado o córtex pré-frontal medial, que é o grande preditor se eu vou comprar ou não o produto. Exatamente. E, finalmente, sabe-se que se eu ativar o córtex pré-frontal medial, o indivíduo vai comprar o produto. Hoje, já existem estudos experimentais que permitem predizer se o indivíduo ativar essa região antes da decisão, eu já sei que ele vai comprar o produto. É aquilo que eu lhe falei no início, de que ele tem uma validade preditiva. Isso é fantástico em psicologia experimental. Nós não conseguimos isso. Nos estudos de psicologia, a gente fazia um questionário. Era uma chatice, porque em máximo a gente conseguia uns efeitozinhos de uma variância de 25%. Ora, do ponto de vista experimental, era horrível. Hoje a gente tem uma validade preditiva e com confirmação fundamental. Ou seja, eu tenho uma ativação cerebral que prediz e depois eu tenho a confirmação do comportamento real com a decisão de compra. Não sei se você está a perceber a importância científica disso, né? E, finalmente, para aqueles que têm uma percepção de que, não, isso aqui é muito caro, não quero, isso aqui não vale o preço, significa que eu estou a rejeitar o produto por causa do preço, ok? Significa que, para mim, o preço contou mais do que o valor do produto. E isso ativa a região também do Damásio, da ínsula, chamada ínsula anterior, que é uma região responsável pela autoconsciência emocional também. Ok. Chamada ínsula anterior. Então, a ínsula anterior, ela provoca, nesse caso, e também é das bases neurais do nojo e do nojo moral. Por exemplo, a gente, quando está enojado com uma pessoa por um ato que ela cometeu, por exemplo, um grande criminoso, a gente
a gente sente nojo moral. Nossa, o que essa pessoa foi capaz de fazer? A emoção de nojo moral também ativa a ínsula. A ínsula é uma região cerebral de aversão a algo, né? E nesse contexto específico é a aversão ao produto por causa do preço. Okay. Significa o quê? Significa que eu preciso, em qualquer formação em vendas, eu preciso trabalhar a percepção do valor do produto ou do serviço em função do preço. Significa que, se eu quiser vender um produto, e não é venda da banha da cobra, não pode ser, porque os atalhos mentais e as tentativas de manipulação do marketing barato, do marketing e da publicidade barata, que eu chamo de manipulação barata, e o próprio Peter Drucker falava muito da manipulação barata, é ficar provocando impulsos cognitivos e emocionais para a pessoa comprar. E isso é mau vendedor. O bom vendedor, verdadeiro vendedor, é aquele que aprende a identificar as verdadeiras necessidades do comprador, potencial comprador, do cliente, e fazê-lo entender com profundidade o valor desse serviço do produto para ele, o quanto isso vale para ele. De tal forma que o preço torna-se irrelevante. Porque quando a gente quer alguma coisa, e essa coisa, seja produto, seja serviço, ela é importante para nós, meu amigo, não importa o preço. Exatamente. Então, todo o trabalho, toda a estrutura de uma formação em vendas deve girar à volta de uma transformação, primeiro da identificação da verdadeira necessidade do cliente e de um trabalho de fazer o cliente entender ou ter a percepção do valor que esse serviço tem para ele, especificamente para ele. Exatamente. Enquanto isso pode estar de ganho na sua vida, né? E isso vem muito da cultura americana, esse hot motivation, essa venda da banha da... A gente chama de venda da banha da cobra, né? Ou da treta. Venda da treta. Isso é muito comum no mundo comercial e no mundo das vendas. Muito, muito. Infelizmente, ainda é a maioria. Agora, ensinar um bom vendedor, e é difícil a gente ensinar um vendedor com muitos anos de experiência, porque a gente chama, como a gente costuma dizer, pode ser muitos anos de experiência ruim. Exatamente. Pode ser muitos anos incompetente também. Mas eu digo assim, eu tenho 30 anos de experiência, e daí? Que experiência é essa? Né? Exatamente. Não é necessariamente 30 anos de competência. Olha, os anos, então vamos... a experiência são anos a passar, né? Portanto, só para finalizar, a questão da aplicação da inteligência emocional nas vendas passa por identificar essa percepção e trabalhá-la, né? Essa percepção de uma forma muito bem cuidada e séria, centrada no cliente verdadeiramente. Né? Muito bem. Ô João, tu tens dito uma coisa que é nós usamos, nós fazemos. Ora bom, estás-te a referir à Business and Human Prosperity? Olha, por acaso não, eu estava a me referir a nós investigadores em geral. Ok. Mas nós temos uma organização, né, uma empresa de educação para executivos e de mudança positiva, sediada no Dubai, que atua nos mercados mundiais, né? Em relação, e o nosso objetivo é estarmos centrados no cliente verdadeiramente, sem treta. Né? No sentido de levar a eles, ajudá-los a satisfazerem as suas necessidades reais, proporcionando serviços e produtos que vão ao encontro das suas necessidades. Nesse caso, necessidades formativas, né? De educação para executivos também. Ok. Olha, de processos de mudança organizacional também. E tu podes partilhar connosco um caso prático em que a formação baseada nesses princípios da neurociência que acabaste de descrever tivessem tido um impacto real sobre a liderança? Olha, dezenas de casos. Você quer que eu dê um exemplo concreto, né? É isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, quando nós trabalhamos no Brasil, na maior rede de hospitais privados do Brasil. 70 hospitais. 70 hospitais. É muito hospital, é muita coisa, né? E eram só para lhe dar uma caracterização da organização, uma organização de excelência técnica médica. Todos os diretores gerais dos hospitais eram doutorados na Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Então, estamos a falar de uma formação médica de altíssima qualidade e uma formação de enfermagem de altíssima qualidade técnica também. Mas, do ponto de vista de gestão e de liderança, era uma desgraça. Okay. Eles não tinham uma formação nem em liderança, nem em gestão de qualidade, porque o nível técnico de médico, como médicos, era muito alto, né?
E nós começamos com um curso muito básico de liderança, porque eles não tinham liderança bem estruturada na sua cabeça. Eles eram muito autoritários, eram chefes extremamente exigentes do ponto de vista técnico, mas péssimos líderes. As equipas viviam num estado emocional de burnout completo, né? E nós ensinamos a eles que eles poderiam ter uma alternativa comportamental se eles aprendessem a entender que os outros têm uma grande capacidade técnica também e que para além do mesmo nível da importância da aquisição do conhecimento médico, nós temos que ter no mesmo nível as competências comportamentais. E não sei se vocês sabem, trabalhar com médicos não é fácil, porque abaixo de Deus vem os médicos, né? Especialmente em Portugal, Brasil e outros países, né? Então, os médicos eles têm uma formação hierárquica na estrutura das organizações hospitalares muito alta, de demasiado poder, né? E eles só começaram a ver isso quando eu levei estudos de neurociência demonstrando ativações neurais e o efeito que isso tinha no cérebro e nas emoções das equipas. Boa. Aí foi engraçado que foi aí que eles começaram a respeitar as formações, porque eles achavam que as formações comportamentais eram uma treta, e a maior parte delas é, digamos de passagem. Então, eles, como médicos, no Estatuto de Médicos, não davam muita importância às formações. Mas quando nós fizemos a primeira formação para o topo, dos diretores de topo de cada hospital, 70 líderes de hospital, se abriu um novo mundo para eles que eles não tinham tido na faculdade de medicina. Então, nós fizemos um programa de 4 anos de programa de desenvolvimento de liderança, em 4 anos para eles, primeiro, e depois fizemos o efeito em cascata para diretores operacionais e diretores médicos, os 2 que estão abaixo deles, e depois para todos os líderes de todos os setores do hospital. E nessa época eu era diretor lá e trouxe de Portugal um especialista em comportamento organizacional, também formado no ISCTE, uma formação sólida em comportamento organizacional, para nós depois criarmos multiplicadores para os 70 hospitais. O impacto foi estrondoso, no sentido de que, finalmente, nós conseguimos equilibrar as competências comportamentais no mesmo nível das competências técnicas. Eu digo assim, vocês são médicos de excelência com comportamentos de animais, do ponto de vista comportamental. Existe uma decalagem muito grande do tipo de competências que vocês têm. E eles conseguiram assimilar, entender, compreender que as competências comportamentais são tão ou mais importantes do que as técnicas. Sobretudo na função deles, porque a função deles é chefia. Eles têm uma função de gestores e chefes, como posição formal. Então, a liderança é fundamental. É mais importante do que o conhecimento técnico que eles tiveram na faculdade. Porque não é agora o conhecimento sobre o pulmão ou sobre o coração que vai fazer a diferença naquela função. Exatamente. Foi esse conhecimento técnico elevado que os levou àquela função. Mas hoje não é a competência crítica para o exercício daquela função. As competências críticas para essa função são gestão e liderança. Então, criar uma ferramenta e uma metodologia de acompanhamento e desenvolvimento das equipas. Criar uma ferramenta de desenvolvimento individual, pessoal, de liderança, com base científica, com acompanhamento, medição e com muitos estudos científicos, que traz uma respeitabilidade científica ao trabalho da formação, que muitas vezes não acontece. No Brasil e em Portugal tem muita formação abraçar árvore. Está todo mundo dando nas mãos, depois brincam, vão para hotéis. É mais divertimento. Eu não chamo isso de formação, eu chamo de divertimento. As pessoas estão precisando do final de semana. Aí adoraram a formação. Claro, é um final de semana num hotel maravilhoso. Elas vão para descansar. Era melhor até se fosse para a piscina. Porque isso não é uma formação. Ok. Isso é eu diria, é quase uma descarga de ansiedade do trabalho. Mas a formação a sério, ela mexe com os comportamentos a sério. Exatamente. Essa é a diferença. Os processos interiores individuais e as relações com as equipas. Então, esse é um exemplo clássico de uma organização tecnocrata que não tinha nenhuma... Isso acontece muito nas áreas de tecnologia. Trabalhei muito no norte de Portugal, com empresas de tecnologia em Aveiro, que eram engenheiros eletrônicos, excelentes engenheiros e péssimos líderes. Simplesmente porque não tiveram uma formação sólida nessa área. E todo mundo dá formação em liderança hoje. Qualquer um dá. É esse o problema. Imagina se nós todos fôssemos médicos hoje, sem formação. Íamos presos, não é verdade? É verdade. Mas qualquer um dá formação em liderança hoje.
Então, é só para ele dar um pouco a noção de que essa área é uma área ainda muito pouco, se dá muito pouca importância a ela em comparação com as áreas técnicas. Mas nas posições de topo, nas organizações, CEOs, diretores de topo, primeira linha, segunda linha, ela é fundamental. É ela que faz a diferença. Não quer dizer que as questões técnicas não sejam importantes. Não quer dizer que as questões de gestão não sejam importantes. Mas é ela, o delta X, que faz com que as pessoas se sintam felizes a trabalhar, com que elas confiem nas suas equipas, com que elas queiram trabalhar com motivação, com vontade, com verdadeira motivação e não por obrigação. Essa é a diferença. Um bom líder faz toda a diferença. E não é aquela coisa da treta, não. É bom líder mesmo, aquela pessoa que eu sei que eu posso confiar, aquela pessoa que é séria, aquela pessoa que me traz, que me ensina sempre coisas novas, que me acompanha, que eu sinto que em 6 meses eu estou a progredir no meu trabalho, e não estou sempre a fazer a mesma coisa. Ninguém aguenta fazer sempre a mesma coisa. E a gente vê nas empresas, as pessoas fazem a mesma coisa durante anos, e não sai daquela cepa torta. É horrível. Claro. É uma das fontes básicas de motivação. O Hackman, em 1970, em Harvard, definiu isso. Falta de variedade no trabalho, por exemplo. Então, existem mecanismos de se preocupar verdadeiramente se os indivíduos estão motivados e mecanismos e estratégias para que elas se sintam verdadeiramente motivadas. Olha, João, isto o tempo passa a voar e já passaram 58 minutos desde o início da nossa conversa. Nada disso. Eu acho é que estamos no momento certo para podermos partilhar aquilo que até a este momento foi um segredo. Ok. Então é o seguinte, eu e o João temos vindo a ter um conjunto de reuniões, a partilhar ideias, e então nós chegamos aqui a um ponto que é qual? Ora bom, o João, com todo o seu conhecimento académico, mas também com forte sentido prático, como ficou agora demonstrado, e que tem toda esta experiência já mundial de todos os continentes a dar formação em liderança, o João gostaria de, efetivamente, começar a dar formações executivas em Portugal. Recomeçar. Recomeçar, exatamente. Então, aquilo que nós estabelecemos foi uma parceria entre mim e o João, no sentido de começarmos a dar em Portugal formações direcionadas, baseadas na ciência e direcionadas para a liderança e vendas. Ok? Então, aquilo que eu digo que foi uma sorte ter conhecido o João, mas eu digo que o Euromilhões foi o João ter querido avançar com esta parceria comigo, ok? Portanto, nós estabelecemos exatamente aqui uma ponte entre aquilo que são os cursos da liderança e aquilo que são os programas de vendas que eu já tenho, mas que fruto do mestrado que eu estou a tirar em Neurobusiness, vão ter aqui uma componente cada vez maior. João, até pela experiência que tu já tens do mercado, eu diria do mercado mundial, consegues resumir aqui para o público que nos está a ouvir, o que é que distingue esta proposta conjunta das outras formações que tu já viste no mercado? Olha, eu tenho uma característica pessoal que eu sou muito sincero, ok? E eu tive a honra de ter sido o primeiro formador em Portugal a dar formação de liderança com inteligência emocional em 2005. O modelo foi publicado em 2002 pelo Richard Boyatz, na época eram 18 competências, hoje são 12, ele foi revisado em 2011. E o que eu assisti em Portugal é como se tivesse sido uma moda. Foi uma moda a liderança com inteligência emocional e depois passou. E a maior parte das ofertas que eu vejo, e eu já estive vendo o mercado, fazendo uma análise do mercado, a oferta de liderança com inteligência emocional no mercado português, a sua grande maioria é feita por profissionais muito despreparados. Não só do ponto de vista científico, mas também no acompanhamento do desenvolvimento da prática da liderança de cada líder, de cada participante, também não vejo isso. E também não vejo a aplicação real em resolver problemas concretos da organização e da liderança.
A sua pergunta foi o que distingue do resto do mercado? 3 coisas muito simples. A primeira é avaliação muito precisa com base científica, com uma avaliação 360 graus, antes da formação, e após a formação, depois de 6 meses, para vermos se houve progresso para cada participante. Segundo ponto fundamental, uma apresentação do modelo com uma base científica sólida e conhecimentos aprofundados científicos, tanto da psicologia como da neurociência. E terceiro, e mais importante, só situações práticas que as pessoas realmente estão a viver dentro das suas organizações. Então, à luz do modelo, tanto da psicologia, do Boyatzis, como da neurociência, nós ajudamos os participantes a usarem esse modelo e as ferramentas desse modelo para resolverem os seus problemas concretos. Nós não vemos isso na maior parte das formações em Portugal hoje. Nem nos últimos anos, para ser bem sincero. E acho que eventualmente seria isso que nos distingue do resto da concorrência, digamos assim, do mercado. Né? Essa é a forma que nós trabalhamos desde a América do Sul no Brasil, a África, ao Singapore General Hospital, que é o melhor hospital da Ásia, ao Médio Oriente, à Europa também, à Itália e outros países também europeus. Então, essa é a forma que nós encontramos de levar a formação o mais próximo possível das formações que são dadas nas grandes universidades americanas. Então, muito brevemente, todos os programas, todos os conteúdos estarão disponíveis no site Business and Human Prosperity. As pessoas terão acesso, as empresas poderão se inscrever. Estamos a falar de um programa conjunto de liderança e vendas. Atenção que quem quiser apenas a componente da liderança, o João Ascenso também oferece isso em Portugal. Agora, aquilo que eu no fundo vos quero transmitir é o quê? Tal como o João acabou de dizer, estamos a falar de um programa que vai ter uma avaliação pré e após, portanto não é dada a formação e as pessoas desaparecem, não, é feito um acompanhamento. Estamos a falar de base científica, portanto aqui não há o achómetro, nem há o achismo, não há absolutamente nada. Estamos a falar de evidências científicas, mas com uma questão que é importante, é que, quer no meu caso, quer no João, temos anos da experiência do mundo, de empresas, do mundo prático, portanto, toda esta linguagem científica que faz parte da psicologia e da neurociência será desmontada naquilo que são as situações do dia-a-dia das empresas. Perfeito. Portanto, eu quero vos dizer que este será um forte contributo que, felizmente, volto a insistir, houve aqui uma coincidência, olhem, com a ajuda do LinkedIn que me permitiu conhecer João Ascenso e que resultou nesta parceria. Eu não quero dizer que resultou nesta parceria porque isto ainda estamos a meio do processo, mas que há de resultar em empresas com melhores liderança e com vendedores mais conscientes. Então, exatamente. João, em resumo final, que mensagem é que tu gostarias de deixar a quem procura liderar com mais inteligência emocional e de vender com mais consciência? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você, Eduardo, por esse convite e agradecer também a parceria com você. Né? Gostaria de fazer isso publicamente. Em relação à mensagem para quem nos ouve ver, né? O que nós pedimos sempre aos clientes é que sejam exigentes, que procurem aquilo que realmente necessitam, que procurem as formações, nesse caso, de inteligência emocional, que realmente vá ao encontro das necessidades reais da organização, de acordo com seus problemas concretos, e que vejam e que possam ter a certeza de que, do ponto de vista científico, esses modelos de liderança com inteligência emocional e toda essa área da inteligência emocional, ela foi criada para ser praticada. E nós não vemos isso na prática, na maior parte das organizações, infelizmente. Existe uma necessidade muito grande, isso é a nível mundial e até a nível individual. A inteligência emocional é algo que não se adquire num curso de formação. É algo para uma vida inteira.
Uma formação pode nos dar uma plataforma de lançamento e ferramentas para que nós nos desenvolvamos individualmente e criemos processos construtivos e práticas de liderança para com as nossas equipes. Então, eu diria que a formação em liderança com inteligência emocional é um ponto de partida. O ponto de chegada, ao ponto de nós chegarmos e dizermos que somos emocionalmente inteligentes, nós vamos nos lembrar quando tivermos um ataque de raiva numa situação inesperada que nós não deveríamos ter tido, né? Então, inteligência emocional é algo que a gente chama de growth mindset, né? É um mindset de crescimento constante ao longo da vida. É algo de lifelong learning, né? Aprendizagem ao longo da vida. Agora, as formações podem ajudar. Nós tentamos fazer, depois da formação, um processo de mentoria e coaching, de acompanhamento, para que a pessoa aplique isso nos seus contextos, mentoring on the job, né, no sentido de aplicar as situações reais e concretas, e também, eventualmente, as suas relações pessoais. As pessoas espontaneamente acabam por o fazer. Muitos participantes me reportam, me mandam e-mails depois, dizendo, olha, apliquei isso com a minha esposa, com o meu marido, e o relacionamento melhorou, com o meu filho. Porque isso são ferramentas para todos os tipos de relacionamentos, incluindo o relacionamento conosco próprios. Exatamente. Porque se nós carregamos padrões emocionais disfuncionais, isso faz mal, em primeiro lugar, a nós próprios, né? E depois na liderança e nas organizações. Ok. Muito bem. Basicamente é isso. Olha, João, eu acho que eu vou partilhar aqui, portanto, quem quiser obter as primeiras informações poderá ir ao meu site, deixar uma mensagem e receberá mais a detalhe formas de entrarmos em contacto, de obtermos um conjunto maior de informações, através do próprio site que eu há pouco partilhei também do João, portanto, Business and Human Prosperity. Também podem encontrar o João Ascenso no LinkedIn, através do seu próprio perfil de LinkedIn. Portanto, muito brevemente, mais informação vocês irão receber desta parceria que está agora a dar os primeiros passos. E se me permite, só em descrição, de anunciar que nós dois vamos realizar um grande evento em Portugal, que será a formalização prática no terreno, digamos assim, da nossa parceria, né? Exatamente. Com um seminário, em breve. Em breve, as datas ainda estamos aí a afinar todos os detalhes, mas brevemente tudo será comunicado nas redes sociais. Portanto, João, quero agradecer a tua enorme presença e olhem, muito obrigado pela vossa presença. Conto convosco para todos estes novos programas e de alguém que trabalhou diretamente com grandes nomes mundiais de inteligência emocional, como o Richard Boyatzis. Muito obrigado.